bem, que vem ali da Grécia também, né, que eram essas cidades-estados, que elas eram governadas. E do lado eu coloquei uma outra foto que eu queria saber se alguém se arrisca a chutar, dizer o que é. Oi? É o Vaticano? Quase. É o castelo da Rainha da Inglaterra. Não é da Inglaterra, é Versalhes. É o Jardim de Versalhes. E o que eu acho que é muito legal é que as fotos elas são muito parecidas, arquiteturamente falando. E isso entra no conceito de política que o Rubem Alves traz. Que política é cuidar do nosso jardim, e que o jardim é um bem comum, é um coletivo. Então, a política a gente está administrando todos juntos, porque não adianta eu fazer sozinho. É um pouco daquela história de todo mundo ter que cuidar um pouquinho do seu jardim para tudo ficar bonito. E isso volta nessa questão da relação, isso volta na questão da sociedade, da comunidade, né, do bem comum, do coletivo, da gente estar fazendo isso juntos. Bom, eu trouxe aí essas duas definições, então a arte é uma ciência da organização, da direção, da administração das nações e do Estado, ou então a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. Agora, entrando um pouquinho na questão das eleições no Brasil e como que os votos funcionam. Quem aqui lembra, você já adiantou aqui, mas pode deixar. Quem aqui lembra para quem votou na eleição passada para deputado? Ó, o povo tem melhor. Bom, de acordo com os brasileiros, somente 79% não lembram, ou seja, somente 21% lembra para quem votou, né? É um número muito baixo, a gente vota e a gente esquece. Quem aqui acompanha o seu deputado? Ah, votei nesse cara, ele entrou, ou ele não entrou, mas um outro representante do partido ou da coligação entrou. Quem aqui acompanha os projetos de lei, as PECs? Você acompanha? Você... Muito menor ainda. Vamos ver a estatística no Brasil. Apenas 15%. Então essa é uma estatística muito baixa também. E quem que se sente representado pelos deputados, pela Câmara, pelo Senado? Quem fala assim, não, esse Senado, essa Câmara, eles me representam? Por todos ou pelo que a gente pensou? Por todos. 84% não se sentem representados. Então a gente vive hoje uma crise de representatividade muito grande. Isso vai não só em questões do deputado que está lá, mas isso entra em outros cortes, como também a ausência das mulheres dentro da Câmara, dentro do Senado, a ausência de pessoas negras, de pessoas pardas, né, de pessoas indígenas também. Então, isso entra também nessa crise de representatividade. A gente tem um Senado e uma Câmara majoritariamente branca, masculina e acima de 50 anos. Por último, 73% dos brasileiros não acreditam que o Congresso trabalha pelos interesses da nação. Então, isso também é muito preocupante e isso faz aqui pra gente uma chamada do que a gente precisa estar olhando e buscando nos nossos candidatos deste ano, né? Pode passar. Voto. Que a gente entra na questão de como o nosso voto ele é importante. A questão do voto consciente como a única ferramenta que a gente tem neste momento para realmente estar transformando o Brasil e para realmente fazer algo diferente ali dentro. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que o nosso voto funciona, como que a gente elege os nossos deputados, que muitas vezes a gente acha que é de uma forma e é de outra, né? A gente não elege eles de uma forma direta. Então, porque eu votei no cara, não significa especificamente que ele vai ser o representante do partido ali ou que o meu voto vai diretamente para ele. Pode passar 2 slides para mim, por favor, depois eu voto nisso. Bom, então falando um pouquinho sobre eleições ao Executivo primeiro, ela é uma eleição com um sistema majoritário, que significa que aquele que ganha tem a maior quantidade de votos ganha, sendo que ele vai acima de uma maioria absoluta, então se está acima de 50% ele é diretamente eleito, senão a gente entra para um segundo turno. Caso de estados e municípios, né? Municípios especificamente, desculpa, com mais de 200 mil habitantes, né? No caso de um prefeito, você iria para um segundo turno também. Pode repetir. E agora falando sobre a parte mais importante, que é o legislativo. O Senado Federal, ele também tem um sistema majoritário, como a Thalita falou, então a gente vai votar, nosso voto vai diretamente para o candidato. A gente tem 3 representantes por estado, né? E agora esse ano a gente vai votar
em 2 representantes. É importante explicar que essa alternância que existe de 4 em 4 anos, ela existe por uma questão muito específica, que é para que a gente garanta a institucionalização e a perenização dos projetos, para que tenha essa continuidade. Se a gente tivesse uma renovação de 4 em 4 anos no Senado também, a descontinuidade seria muito grande. O custo disso seria muito grande para o país também. E agora a Câmara, que é onde o bicho pega. A Câmara dos Deputados, ela é um Frankenstein. A gente tem um sistema um pouquinho confuso, que se chama Sistema Proporcional de Lista Aberta. Alguém sabe o que é isso? Os especialistas não estão vetados nesse momento. É uma raça e uma multidão. Isso existe dentro desse sistema também, caso existindo. O sistema proporcional, ele quer dizer que a gente conta, o nosso voto, ele vai para o candidato, mas ele vai também para a legenda, para o partido e a sua coligação. Então, eu votar no deputado João, o deputado João, ele vai levar o voto, mas o partido dele também vai levar. E ele só vai ser eleito se ele atingir um número específico de votos, que é o que se chama quociente eleitoral. Quociente eleitoral, desculpa, eu vou confundir os dois na minha palestra inteira. Como que o quociente eleitoral funciona? A gente vai olhar um pouquinho para a matemática, dentro de política tem matemática também, viu, gente? E aqui isso é bem claro. Vamos supor que a gente tem uma cidade com um estado, para ficar mais fácil, com 1000 votos. Então, a gente tem 1000 votos válidos e a gente tem 10 candidatos. Para que um candidato seja eleito, ele precisa ter um número do quociente eleitoral, que é um número de 1000, no caso, dividido por 10, que daria 100. Então, eu só vou ser eleito para a Câmara se eu tiver mais do que 100 votos. Se não, eu não entro. Se eu tiver mais do que 100, o meu voto transborda para que outras pessoas da minha coligação, do meu partido, possam entrar também. Que é aí que vem o que o Berna falou, de que um arrasta o outro. Que é o que a gente chama de efeito tiririca. E que hoje acontece muito, muito na Câmara dos Deputados. Para vocês terem uma ideia, a gente tem menos de 3% dos deputados que foram diretamente eleitos pelo povo. Todos os outros foram eleitos pelo quociente eleitoral. Então aí a gente entende um pouco também da nossa crise de representatividade. Então o que é o efeito tiririca? Eu vou contar um pouquinho para vocês. O Tiririca, por exemplo, foi um deputado que ganhou mais de 1 milhão de votos. E ele foi o deputado mais votado dentro da história do Brasil. E dentro disso ele conseguiu puxar, ele é do PR, né? Ele conseguiu puxar muitos outros deputados, se eu não me engano foram 30 na minha conta, deputados do PR, da coligação do PR, para dentro da Câmara. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente elege um cara, ou vota num cara que ele já tem aí um grande número de votos, a chance dele estar levando muitos outros com ele é grande. E o que significa também que se a gente vota numa pessoa que talvez não tenha muita chance de ser eleita, mas que está numa coligação, está num partido com outros, o nosso voto pode ir para esses outros também. Então, é muito importante que a gente não só escolha o nosso deputado, que a gente não só conheça os valores dele, mas entenda o cenário onde ele está incluído. Porque o nosso voto, ele acaba aqui sendo duplicado nesse sentido. Uma coisa interessante do Tiririca, ele voltou para fazer campanha, né? E uma coisa que ele fala, ele disse que não vinha, e ele começa a campanha falando: eu enganei vocês, eu falei que não vinha, mas eu tô aqui de novo. Só que daí o que acontece é que desses 30 que ele trouxe, ele nunca foi pego em nada de ficha limpa. Ele é um dos deputados com mais assiduidade na Câmara, mas dentre aqueles que ele puxou, mais da metade foi investigada na Lava Jato. Então é a importância de a gente saber qual é o partido que a gente está. Pode ir. Bom, e daí, a partir desses votos, a gente entra a divisão de como a Câmara é composta. Então, cada partido vai receber um número de cadeiras para poder estar compondo a sua bancada dentro da Câmara. Isso é feito a partir do quociente partidário. O quociente partidário é quando você vai somar os votos válidos que existem no seu estado e vai dividir pelo quociente eleitoral. Então, se a soma dos votos válidos, lá no caso, de cada partido foi, sei lá, o meu partido Flávia, PF, foi 500 e o quociente eleitoral era 10, como a gente falou, eu vou ter 50 cadeiras na Câmara dos Deputados.
Trouxe aqui os principais que a gente tem hoje. A bancada do PP, do Podemos e do Avante soma 72 cadeiras, do PT 61, MDB 51, PSDB 49. Essas são as principais que a gente tem na Câmara hoje. Pode ir. E daí eu pergunto, e o nosso voto, né? Como que a gente vai, a partir de agora, a partir dessa informação da Câmara, a partir da informação do Executivo também, o que a gente pode fazer com isso, como que a gente pode refletir na escolha do nosso deputado, tanto federal quanto estadual. Importante até mencionar que isso que eu trouxe aqui funciona também na instância estadual, é a mesma lógica. E a gente fala muito sobre a questão do voto branco e do voto nulo, por conta dessa crise de representatividade, falar, eu não vou votar em ninguém, porque ninguém me representa. Então eu prefiro me abster, eu prefiro me ausentar de uma responsabilidade como cidadã e simplesmente votar branco ou votar nulo. Sim, pode passar. Na verdade, o nosso voto, ele é, como eu falei, a nossa maior ferramenta de transformação nesse momento. E a gente tem que estar consciente disso e a gente tem que estar empoderados da importância que ele tem. E existe aqui uma questão muito forte de que o voto, além de ele ser um voto de confiança, como a gente fala, ele é também uma forma da gente vocalizar aquilo que a gente acredita. O nosso voto, ele é também uma forma da gente expressar o que a gente deseja, a forma como a gente acredita que as coisas devem ser governadas. Então, é fundamental que a gente tenha um alinhamento de valores com aquele candidato, com aquela candidata que a gente está elegendo, ou que a gente está buscando eleger. Ti, pode passar, por favor. E aqui é meu último ponto, que é a questão de que nem o voto branco e nem o voto nulo funcionam. Até 1988, antes da Constituição, eles eram contemplados, eles eram considerados para a eleição final. Hoje, votar branco ou votar nulo, você está simplesmente descartando a sua oportunidade, a sua chance de estar exercendo um direito como cidadão, de estar contribuindo para o jardim, de estar contribuindo, limpando, sei lá, cortando uma grama, falando aí na terminologia da jardinagem. Então é fundamental que a gente esteja ao menos fazendo isso, né? E por isso eu queria só daqui deixar uma petição para que ninguém vote branco ou vote nulo. O André agora vai basicamente trazer para vocês, só muda para expressar minha cara de desespero, se alguém fizer isso. O André vai trazer para vocês aqui várias ferramentas de como que a gente pode identificar candidatos que estão mais próximos dos nossos valores, que estão mais próximos daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente deseja. Várias outras ferramentas para a gente acompanhar esses deputados, para a gente acompanhar esses governantes. E também várias outras formas da gente entender um pouquinho mais sobre qual que é o nosso papel como cidadão no Brasil e qual que é o papel também desses governantes aqui, né? Então, só fica essa petição e eu espero que aí dentro dos próximos 20 minutos vocês mudem de ideia, caso alguém estivesse aí considerando a possibilidade do voto branco ou do voto nulo. Você muda, por favor, o slide? Sem problema. Antes disso, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é André Amaral, eu sou de São Paulo, mas vivi em Brasília por 4 anos e meio, fiz faculdade lá, passei pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério das Relações Exteriores, depois fiz um trabalho na ONU, mas o que mais me move desde a adolescência é política. Então, desde os 15 anos eu era um jovem muito elétrico. Inclusive, eu vou ficar de pé porque eu não estou aguentando. Elas são mais intelectuais, eu sou mais... E o orientador da minha escola pensou que tinha 2 jeitos. Ou me expulsar da escola, ou achar alguma atividade para eu gastar minha energia. E daí eu comecei nos negócios de simulação, de política e tudo mais. Eu gostei muito. Daí ele falou, dá para você fazer isso de verdade. Daí eu falei, como? E daí ele me mostrou que existiam assembleias de jovens, em que os jovens debatiam sobre seus direitos nas cidades. E foi aí que mudou uma chavinha na minha cabeça e eu participei de uma porrada de coisa a partir daí. Uma dessas coisas é o Politize. O Politize começou como um site, ele é apartidário, de educação política para ensinar a política do jeito mais fácil possível. A ideia é coisas muito cabeludas que a gente possa explicar para todo mundo em menos de 5 minutos. Então, o que é, por exemplo, o voto impresso? Você entra lá, Politize e aprende. Mas eles também pensaram que mais legal do que entrar no site é ter gente que são os embaixadores, que levem conteúdo para lugares como esse,
para a gente trocar ideia. Além disso, eu faço parte de uma porrada de outras coisas, porque eu sou muito doido da cabeça, eu não cuido do meu descanso, por isso eu ando dormindo no trabalho. Tô brincando, Flávio, eu minha chefe também um pouquinho. Uma coisa... Tá todo mundo acordado? Sim. Agora estamos na mesma página. Para falar essa coisa super gostosa e que tá todo mundo cheio de energia, que é o voto, né? Quem não tá animado com a situação política do Brasil? Todo mundo, né, gente? Então, por favor, você passa para mim. A campanha... Eu vou pular essa parte. Pode. Campanha... Como se informar? Quem gosta de futebol aqui? Nossa. Levanta a mão, gente, por favor. Isso aqui é Brasil, gente. Gosta mais ou menos, porque senão eu escolheria um time melhor. Mas... Brincadeira. Vamos discutir esse time. Mas você gosta de futebol. Você sabe quando foi o último jogo do Corinthians? Não fala isso. Não. Você estava no estádio? Então como você sabe de como foi o jogo? Assistindo um jogo. Se a gente acompanha o nosso time de futebol, por que a gente não acompanha quem determina como a gente vive? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente. Porque a gente acha que o momento do voto é o momento da gente estar lá e decidir isso mais quando é governador, prefeito, presidente. Mas quando é deputado, a gente pega o santinho na rua, vai lá. Mas a gente tem que pensar que o exercício da democracia, ele é antes, durante e depois. Então, para a gente falar um pouquinho, quais são as formas que a gente pode se informar de um candidato? Site das propostas, por exemplo, de um candidato. Gente? Facebook, site, TSE. O cara é muito intelectual, mas vamos passar, por exemplo, acho que não dá. Vamos ver se dá para passar esse videozinho? Volta ali. Por exemplo, um dos jeitos que a gente pode... Hoje começou a campanha de TV dos políticos. Tem como abrir o videozinho? Se não tiver também, a gente passa e vamos que vamos. Então, para a gente dar uma descontraída também, a gente vai falar de revolucionar o jeito que você vive. Não. Às vezes você viaja. Você pulou, né, por favor? A gente vai dar uma... Tem gente que já conhece. Clássico. Esse videozinho falando sobre o programa político e a... Tudo bem. Para onde pra cá? Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Só um minuto, falando de novo? Ok. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Naquele que fará pelas... Peraí que eu estou um pouco desconcentrado. Vambora que vai. Eleitor brasileiro, né, eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo, naquele que fará pela saúde, pela educação. Vai. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo, naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Essa é maravilhoso. Quem escreveu? Cláudio, pelos idosos. Genial. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que faz, naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Pelos idosos é muito bom. Hoje não, vamos outra. Não
Eleitor brasileiro, nessa eleição. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Vamos só do naquele que, vamos passo a passo, tá? Vamos cortando. Naquele que fará pela saúde, naquele que fará pela saúde, naquele que fará pela saúde, naquele que fará pelos idosos, tá? Naquele que fará pela saúde, naquele que fará pela saúde, Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Qual a dificuldade de falar idoso? Eu vou conseguir. Eu sou profissional. Gente, meu terceiro mandato. Saúde no final até agora. Eu vou fazer o que pela educação, gente? Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote no candidato que sabe o que está fazendo. Naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos de você. Você acredita e você confia. Vote senhor Aristides Nelson, 18495. Então, pode tirar pra gente. Como a gente pode ver, a propaganda eleitoral nem é sempre 100% verdade, né? E uma das coisas que a gente tem que ficar atento, ele vai falar, eu vou fazer pela saúde, pela educação. O meu slogan favorito de campanha é, ele já fez e vai fazer ainda mais. Não fala o que já foi feito e nem o que será feito ainda mais. É só uma palavra de efeito que mexe com a gente, né? Nossa, se ele já fez e vai fazer ainda mais, rapaz, eu quero ver muito isso. Então, a gente fica meio perdido. Então, aonde a gente pode se informar? Alguns lugares que a gente pode se informar, além da propaganda eleitoral, os debates. Os debates são uma fonte interessante, mas tem um problema também. Porque no debate, em 3 minutos, você não vai explicar um programa. Você não vai falar o que você vai fazer pela educação, você não vai falar o que você vai conseguir fazer por qual região, você tem que chamar atenção. Então, muitas vezes, os candidatos nos debates buscam ser o mais polêmico do que ser o mais... Porque a gente fala, nossa, ele foi muito bem no debate. Normalmente quem foi muito bem no debate é quem deixou o outro em uma saia justa, é quem falou mais forte, mas nunca é o que apresentou um programa mais contundente. E isso a gente tem que ficar atento também. Os sites que a gente pode confiar. TSE, dá para você acompanhar as contas do seu candidato, não só do seu. O site da Câmara, o site também, aquele é o do Senado. Pode passar, por favor? Tem os serviços ao eleitor do Tribunal Superior Eleitoral. Pode passar. E a internet? A internet é uma questão muito complicada. Dizem que essa vai ser a eleição da internet. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Vocês já ouviram falar de bots? Os bots são os robôs, os fakes. O que os candidatos estão fazendo? Sabendo que quem mais ganha acesso, engajamento, visibilidade no Facebook é quem tem mais curtida, mais compartilhado, mais comentário, eles contratam o que chamam de fazendas de likes ou fazendas de perfis e são robôs que interagem como se fosse gente de verdade. Eles têm opiniões, eles têm amigos, só que são falsos. São coisas digitais que ficam replicando e falando das notícias. Uma coisa curiosa aconteceu com o candidato nessa eleição, que ele falou assim, jogo é jogo, treino é treino. E daí o mesmo candidato apareceu embaixo assim, é isso mesmo, candidato, tal outro, seu adversário, fala muito, mas fez muito pouco. Só que o problema era, o candidato comentando na foto dele mesmo, porque eles erraram aí na contratação também. Fake news acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas acho que todo mundo já... Fake news é a famosa lorota, que agora tem um nome técnico e bonitinho em inglês, mas é lorota. E isso é muito comum no WhatsApp. Uma pesquisa foi feita que o grupo de família do WhatsApp é onde mais tem fake news de todos.
O que fazer quando você recebe uma coisa que é muito polêmica? Verifica. Verifica a fonte. Verifica de onde saiu. Se veio do estado do papapá e... Saiu na Folha? Saiu no Estadão? Saiu em alguma coisa de uma imprensa um pouquinho mais consolidada, que tem um editorial e tudo mais? Verifique. Algoritmos. Os algoritmos é como funciona o Facebook, por exemplo. No Facebook, você vai receber conteúdo que seja mais próximo do que você interage. Então, é muito perigoso isso. Por quê? Porque a gente vê uma visão de mundo achando que esse é o mundo, quando a gente está vendo uma parte bem pequena, que é a parte que os nossos amigos acreditam, que os nossos colegas, e daí a gente fica num mundo que é igual para todo mundo. Então, quais são os mecanismos que eu queria apresentar para vocês? Vai passar. Eu participo de algumas coisas, de algumas iniciativas que buscam tornar a participação das pessoas mais efetiva na política. Para começar, da onde a minha casa aqui em São Paulo, eu vou falar da Virada Política, que é um evento anual em que a gente junta várias iniciativas, é suprapartidário, tem gente de esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa, desde que sejam pessoas voltadas a melhorar a política e que estejam indignadas e estejam pensando em formas de transformar essa política. Começou com 20 jovens no Largo da Batata e juntou 10 iniciativas. Hoje, isso foi em 2014, 4 anos depois, a gente conseguiu juntar 180 iniciativas e a gente tem a expectativa de juntar 3.500 pessoas em 2 dias. Vai ser no dia 29 e 30 de setembro. Mas para facilitar... Por que eu botei aí? Porque uma dessas atividades a gente chama de flertaço. Você tem 2 cadeiras, uma na frente da outra, você senta e fala com candidatos a deputado, governador, né, a prefeito, o que for, desde que eles se disponham a estar lá. A gente convida todos os candidatos, mas não é todo mundo que está lá. Mas sempre foi uma coisa muito bacana, que você pode chegar para o candidato e tal. E aí, o que você vai fazer para a minha região? O que você já fez? E daí é você com ele, e ele vai ter que te ganhar ali no tete-a-tete, falando com você. Mas hoje a gente tem uma vasta gama de coisas para conhecer os candidatos. Então, antes, como é que a gente conhece o candidato que vai me representar? Primeira coisa é pensar, pesquisem. Só tem 1.796 candidatos a deputado federal. Pesquisem todos. Tô brincando, não dá, óbvio. Então, como é que faz? Uma das ferramentas que tem explodido aí são os Tinders eleitorais. Já ouviram falar disso? Não é um Tinder que você vai paquerar e aparece o Aécio Neves. É uma outra coisa. Graças a Deus. É um lugar onde você entra e você responde várias perguntas. Qual é a sua opinião nisso? Qual é a sua opinião naquilo? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E daí, com base nisso, eles falam, esse candidato tem tanto por cento de coisas que batem com você. A Folha lançou um essa semana, mas só eu participei de um negócio chamado Pacto pela Democracia, e só nesse evento foram apresentadas 7 ferramentas de Tinder eleitoral. Então, usem, eu vou apresentar algumas. Depois eu vou entrar no mapa eleitoral do Pacto pela Democracia e posso falar. Depois que a gente vota. Então, depois que a gente vota, poder do voto. Esse é um aplicativo que você baixa no seu celular e você pode botar, tá bom, eu votei em X candidato, Y candidato, Z candidato. Todo dia, quando esse candidato votar alguma coisa, vai aparecer para você, plim, o deputado está votando em tal coisa. Plim, o seu deputado foi pego em tal escândalo. Plim, e daí você pode, antes da votação, ele fala, ó, seu deputado vai votar hoje nisso. Os deputados têm um aplicativo também, você pode falar, eu sou contra você se posicionar dessa forma. E daí é uma forma que você tem diretamente de falar com o seu deputado. E por que é tão importante a gente tá falando deputado e todo mundo, pô, mas não é só presidente? Gente, quem faz as leis, quem toca o Brasil, são 513 deputados.
O presidente executa, mas quem manda em tudo, quem cria as leis que podem beneficiar a gente ou ferrar a gente, são essas pessoas. Então, olho no legislativo. O Projeto Brasil também tem outros, mas eu vou pular. Politize, já falei, me representa também uma contínua. O Pacto pela Democracia fez uma coisa que eu acho que vale a pena todo mundo entrar. Você pode clicar ali, Ti? É uma intimidade fácil, né? É uma pessoa que eu acabei de conhecer. Tudo bem, Ti? O Pacto pela Democracia é um conjunto de pessoas dos mais diferentes lados do espectro político. Tem gente do Novo, do PSDB, do PT, do PSOL, de tudo. Só que são pessoas que pensaram assim: essas eleições estão meio estranhas. Especialmente porque as pessoas, além daquelas pesquisas que foram apresentadas, as pessoas não se sentem representadas na democracia que a gente tem. Então as pessoas estão começando a achar que a democracia não as representa. Elas estão juntando a ideia de que a democracia é o que a gente está vivendo, e não o que a gente está vivendo é uma coisa distante da democracia certa. Então elas estão fazendo, 76% hoje dos brasileiros acham que se eles tivessem um regime que não fosse a democracia, mas que respondesse aos problemas deles, eles topariam. E isso é muito perigoso. Porque se a gente, como tocou Apesar de Você, Amanhã Há de Ser Outro Dia, ele cantava isso porque há 30 anos atrás, um grupo como esse reunido era impossível e proibido, inclusive, por lei. Todo mundo ia estar tomando borrachada e apanhando, seja numa igreja, seja numa reunião de partido. Hoje, graças a Deus, a gente avançou muito nisso. Então, como é que a gente, ao invés de abandonar a democracia, a gente fortalece ela? O Pacto pela Democracia pensou como é que a gente faz uma eleição melhor. Eles fizeram isso que chama, o site é eleiçõesmelhores.pactopelademocracia.org.br. Eu estou só fazendo propaganda porque é muito bom a ferramenta, eu não tenho nenhum vínculo com eles. Mas se você puder descer, Tiago, agora eu vou ser famoso. Você vem aqui nessa barra e fala: eu quero encontrar candidatos, ou combater fake news, aprofundar o debate político, aprender mais sobre as eleições. Clica, por exemplo, em encontrar candidatos. Vai por match ali, ó. Se vocês procurarem eleições melhores, Pacto pela Democracia, vocês acham essa ferramenta. Você clica em lá, por match ali. Embaixo, aí. Isso. Daí ele mapeia várias ferramentas de match eleitoral que você pode usar para conhecer seu deputado ou conhecer seus candidatos. Daí você quer, por exemplo, acompanhar, desce um pouquinho mais, por favor, fiscalizar as campanhas, lá embaixo, o preto, é o último ali. Fiscalizar as campanhas, apresenta várias ferramentas de como você fiscaliza as campanhas dos candidatos. Daí tem mais outros, por exemplo, eu quero aumentar a representatividade, como a Flá trouxe, a gente tem 531 deputados, desses, por volta de... 513, perdão, e desses, por volta de... são 56 mulheres hoje. Um pouquinho menos que 10%, na verdade, eu estou errado. É um pouquinho menos que 10%. Então, é pensar que talvez as coisas... a violência contra a mulher no Brasil cresceu apesar de algumas violências terem diminuído. Talvez ter menos mulheres no Congresso é uma das coisas que facilita isso. Isso tudo é para mostrar que existe um cardápio grande de ferramentas para a gente ter uma eleição melhor. Então, antes, busca um candidato que te representa. Depois, acompanhe esse candidato e influa nas decisões dele. Fale: eu não quero que você vote assim, eu não quero que você vote assado. Não sei se vocês sabem, mas todos nós podemos estar em qualquer assembleia. Qualquer assembleia. Se tem um tema que é importante para você e está sendo votado, vá à assembleia, fale com o seu deputado, porque ele é obrigado a te abrir a porta. Isso acontece. Eu falei: isso é lorota, isso nunca vai acontecer. Daí foi esse o mesmo orientador que me fez gostar de política, que ele falou: liga pro
Netinho de Paula, nunca vou esquecer. Liga aí pro gabinete dele e tenta falar com ele. Tal. Ah, que horas você quer marcar a entrevista? Tal horário. Marcaram. Assim. Fácil. Em período de eleição vai ser difícil. Agora eu acho que vocês não vão conseguir achar um dentro do comitê. Mas você pode voltar, por favor? Então, passando como escolher esse candidato. Deu o match. Descobri um candidato que tem as mesmas afinidades que eu. Mas isso não é só isso que interessa. Pode passar, por favor? Primeiro eu gostaria de, já que eu duvido que todo mundo já tem um candidato para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores e um presidente. Mas acho que todo mundo, para presidente, está meio que fresquinho na cabeça. Tem alguma ideia de quem gostaria de votar. Então, pensa nesse candidato. Não precisa falar porque seu voto é secreto. E pensa nesse candidato. E pensa se vocês estão firmes nessa decisão. Vou passar? Primeiro, vocês sabem o histórico pessoal e político desse candidato? Vocês sabem a trajetória que fez ele chegar na política? Você sabe se ele colocou familiares dele na política? Você sabe se ele vem de uma linha de políticos? Você sabe o que ele fez, se ele foi eleito já? Ou sabe o que ele fez na vida privada? Ele tem afinidade com seus pensamentos? Muitas vezes um candidato fala que ele faz, eu defendo essa causa, eu defendo essa causa, eu defendo essa causa. Se ele já foi eleito, ele defendeu essa causa lá quando ele foi eleito? Isso é muito importante. Ele aprovou alguma lei nesse aspecto? Ele fez alguma coisa para essa classe que ele diz defender? Terceiro, a gente falou da importância do partido e da coligação. Do partido, acho que todo mundo entende que o partido tem uma influência direta em como vai ser a ação desse candidato. Mas, então, é importante saber a fundo. E a gente vê muita coisa na imprensa e tudo mais, mas vê qual é o estatuto do partido, por exemplo. Esse estatuto, ele condiz com o que você acredita na política? Isso é uma coisa importante. Quem são as coligações? Tem muito candidato que diz, eu sou isso, e coliga com um partido que, eu sou o mais incorruptível. E você fez coligação com o partido que é o mais ficha suja. Isso a gente tem que ficar de olho, principalmente quando não é um voto majoritário, como a Flávia trouxe. Se a gente não olha a coligação, a gente vai eleger gente que é exatamente o contrário do que a gente quer na Câmara. Eu, se eu fosse vocês, anotaria todos esses passos, isso é muito importante. Inclusive, na verdade, essa era a atividade, né? Eu ia botar esses passos, vocês iam refletir e depois pensar, eu estou fazendo um voto consciente? Conhecer as propostas, falar, eu vou defender os idosos, não é uma proposta, isso é uma promessa. Uma proposta eu acho que o Brasil tem tal problema, dívida pública. O Brasil tem um problema da dívida pública. Para resolver esse problema, eu vou fazer uma auditoria da dívida. Ou vou pegar um dinheiro emprestado no Fundo Monetário Internacional. Ou vou fazer tal coisa. Isso são propostas. Eu vou defender as crianças, os idosos, vou defender os policiais, eu sou pela segurança. Isso não é proposta. Vamos ver, além do discurso, ele falou, eu vou mais educação. O que é mais educação? É maior investimento em educação básica ou educação superior? Você vai criar mais faculdade ou vai fazer mais creche? Da onde vai vir esse dinheiro? Como é que você vai fazer isso acontecer? Brasil numa crise fiscal. As respostas, se o candidato só dá respostas simples para problemas complexos, a gente tem um problema grande. Ou ele está mentindo, ou ele não sabe o que está fazendo. Já passei o tempo, né? Entender as responsabilidades do cargo. Muitos candidatos estão falando a presidência. Para isso eu vou fazer um plebiscito. Não vai, o presidente não pode fazer plebiscito. Então entender o que o presidente faz, o que um senador faz, o que um deputado faz, é muito importante para a gente poder votar com consciência de... Ele me prometeu... o deputado estadual falou que vai... criar mais faculdades federais. Não vai, não pode. Então, ficar de olho em quem pode o quê. Observar os gastos da campanha.
quem financiou, para onde está indo esse dinheiro, o que ele está fazendo com o... Porque é nesses pontos que você vê, ele diz que é limpo e tudo mais, mas o que ele está fazendo na própria campanha? Ele está tendo uma campanha limpa? Ele está tendo uma campanha justa? E o sétimo é ver como esse candidato vai impactar a minha região ou a minha cidade. Quando a gente está votando, por que a gente vota? Porque o Brasil é um país que não cabe botar 190, quase 200, na verdade 200 milhões de pessoas dentro de uma Câmara para falar por mim. Então a gente escolhe alguém para representar a gente, que tem interesses que estão necessariamente nessa cidade, no meu local de trabalho, ele está respondendo às perguntas, e nessa questão de veracidade, isso é muito importante. Ele está respondendo aos problemas do meu entorno, da minha cidade, às desigualdades, os problemas, os meus medos. Eu vou agora, e agora que passamos por tudo isso, o candidato que você tinha na cabeça, vocês passaram por todas essas etapas antes de pensar nele? Ou vocês têm que fazer uma lição de casa aí para ver? Então a gente tem que, antes de votar, a gente tem que ter isso muito claro. Eu vou já fechar, mas só, então, pode pular. É mudança de nome de partido, pode pular, já falamos de fake news, pode ir. Essa parte eu acho, eu tinha separado algumas coisas no dia do voto. Pode falar um pouquinho? No dia da eleição? Pode? Só tirar uma. Tem muito. Então. Mas fala rapidinho, é importante. Tá. No dia da eleição, vocês têm que comparecer ao cartório, você tem que levar o documento, pode ser a carteira de identidade, comprovante. Não, isso é para tirar o título, perdão. Vocês já tiraram o título? Todo mundo tem o título? Sim. Ótimo. Então pode pular. Dia da votação. Vocês sabiam que existe agora o e-título? É um aplicativo onde você não precisa mais ter o documento, você pode chegar lá com seu celular e votar. Faz todo mundo, é show de bola. Vamos lá. Esse eu acho uma parte importante. É obrigatório levar o título de eleitor para votar? Não. Vamos ver aqui. Não. Quem acha que não? Quase todo mundo acha que não. Não. Você pode levar um documento com foto e se você tiver a biometria, nem isso. 2. É proibido usar broches e adesivos? O que vocês acham que é? Quem acha que é? Quem acha que não é? Você pode usar. Porque uma manifestação individual sua, você pode fazer o que você quiser. Se você tiver você mais 3, daí isso é uma manifestação política. Mas você sozinho, você tem esse direito. 3. É permitido distribuir santinho no dia da eleição? Não. Que bom. Boca de urna, vocês vão preso. Por favor, não façam isso. 4. É proibido pedir voto? A galera tá em dúvida, hein? Quem acha que sim? Quem acha que não? É proibido, é boca de urna. Isso não é nem quase boca de urna, é boca de urna, é pedir voto ali, gente. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Quinto, o eleitor pode colar adesivos no seu carro? Pode, mas tem que ser aqueles perfuradinhos. Por favor, não tapem a parte da frente do seu carro com o adesivo do candidato. Não porque você vai preso por conta de propaganda, porque você vai morrer num acidente de trânsito. Então, bom senso. Só é possível justificar o voto na sua seção de origem? Não. Óbvio, senão você não precisava justificar. 7. Passeatas distantes de local de votação são permitidas? Não. No dia do voto não pode fazer nenhuma manifestação política. Então, se vocês virem, vocês podem denunciar. Inclusive, isso pode levar à impugnação da chapa. O eleitor pode levar um papel com o número de seus candidatos? Pode levar cola. Deve. Senão a gente esquece e acaba votando em qualquer porcaria ou anulando o voto, que é pior do que votar em... Não sei. Tá ali, ó. A mesma coisa quase. Então, levem a colinha, façam aquelas etapas, escolham os seus candidatos e levem a colinha. Pode tirar selfie na urna? Gente...
Curiosamente, isso não é tão óbvio. Eu já falei em vários lugares, todo mundo, sim. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. 10. É possível votar em trânsito? Sim. Não vale, mas... É melhor você estacionar o carro, tá zoando? Mas é possível votar em trânsito. Inclusive, é um ótimo exercício de cidadania. Tá boa, né? Tá. Você só tem que tomar cuidado de uma coisa. É que se você estiver fora do país, você só pode votar para presidente. Se você estiver fora do seu estado, você só pode votar para presidente também. Mas se estiver fora da cidade, você vota para deputado federal. Então, é porque daí as urnas são diferentes. E o que acontece se o eleitor quebrar alguma das regras? Pode ser desde multa, a prisão, ou até atrapalhar pro candidato e para a pessoa que fez. Agora, para continuar a jornada de vocês de aprendizado, eu ia sugerir 2 cursos online no Politize. Tem um que chama Eu Eleitor, escolhendo seus candidatos nas eleições de 2018, e fiscalizando os vereadores do meu município. E tem vários outros que são todos de graça e são todos disponíveis no Politize. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.